Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje, uma live da nossa semana de perdas e lutos. Hoje nós vamos estar trazendo um tema super importante que é o autocuidado. Esse autocuidado que é tão importante, né, em todos os aspectos da nossa vida, mas quando se trata do luto, ele é extremamente necessário, né? É esse autoacolhimento ali diante das suas necessidades, diante dos seus valores, diante da sua perda. E eu vou agora adicionar aqui as minhas queridas colegas coautoras. Vamos entrando aqui, a Josi. O pessoal que está chegando, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa live de hoje. Oi, Josi, seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada. Mais uma noite de live. Isso mesmo, estamos animadas. Hoje a gente tem muito conteúdo aqui para compartilhar com vocês, exercícios de autocuidado nesse processo do luto. E vocês também vão poder trazer suas dúvidas, né? Suas questões, suas contribuições, reflexões. Então vai ser uma noite muito especial aqui para todos nós. E uma noite também que a gente quer tratar com muito carinho, muita sensibilidade, né? Esse tema que é extremamente complexo, né, e que envolve, né, vários aspectos aí que muitas vezes não são reconhecidos socialmente, culturalmente em relação ao luto. Deixa eu chamar aqui quem mais está chegando, a Jaque, que vai participar conosco. E a Camila. Acho que ela já está chegando. Oi, Jaque. Jaque. Olá, boa noite. Boa Seja noite. bem-vinda. Obrigada. A Camila também, eu vi que ela já apareceu aqui para mim. Camila já apareceu. Deve estar daqui a pouquinho. Ela já chamou aqui, já vamos permitir a chegada dela também. Agora o quarteto está completo, chegando. Sim. Vamos ver se dá certo a entrada dela por aqui. Chegou, Camila, bem-vinda. Boa noite, meninas. Boa noite, Boa Camila. noite. Hoje está sem aquele barulho lá, aquela interferência, né? É verdade. O Instagram está sendo legal com a gente hoje. Colaborativo. Isso é Vamos bom. lá, Instagram, colabora conosco, colabora com com os nossos convidados, convidadas, né, que estão aqui com a gente, para que a gente tenha esse tempo aqui, um tempo especial, né, um tempo de qualidade, um tempo de acolhimento, e que a gente possa contribuir, né, com esses exercícios também, e as reflexões em relação ao autocuidado no processo do luto. E para a gente começar, eu gostaria de como fazer um pedido, né, para vocês que estão nos acompanhando, né, que compartilhem essa live com amigos, né, com colegas, com pessoas que de repente gostariam, né, de estar participando, né, e tendo acesso a esse tema, poder fazer perguntas, poder compartilhar um pouquinho, né, das suas vivências, das suas experiências em relação ao processo do luto. Né? A gente sabe que nem sempre a gente tem esses espaços, né, para estar conversando, para estar dialogando, e trazendo suas questões sobre esse tema, que muitas vezes ele fica num lugar meio que escondido, né, muito não permitido, e muitas vezes não reconhecido também, em função aí de algumas crenças sociais e valores culturais. Então, já mandem aqui, cliquem nesse aviãozinho aqui, compartilhem aí com os seus amigos, com seus grupos, né, para que mais pessoas possam estar aqui com a gente. E para começar essa noite, então, eu sou a Edilvana, né? Sou psicóloga, coautora, né, desse baralho terapêutico. Ele é um baralho que ele é constituído de 4 decks, na verdade, né? Onde a gente vai trabalhando ali a questão das emoções e sentimentos, nós vamos trabalhando as manifestações, nós trabalhamos a questão do autocuidado também. Então, assim, esses vários elementos, esses vários aspectos, né? E a gente vai trazendo ali no formato de reflexão e de exercício. Né? Então, assim, esse olhar, né,
para dentro, né? Então, assim, e eu acho que é a parte mais desafiadora, né? Esse olhar para dentro, porque muitas vezes a gente acaba trazendo mais sofrimento porque a gente vai olhando, né? Quando o nosso luto não é acolhido, né? Parece que a nossa dor dobra. Né? Porque perceber que alguém não reconhece, ontem no grupo, né, uma das participantes colocou desse luto não reconhecido, né? Quando a gente entende que, por exemplo, quando eu perco um pet, parece que não é um luto, né? Como se não devesse sofrer, como se não devesse sentir, né? Mas é um pet, mas não é um ser humano. Mas aqui, o que a gente traz na questão do luto é o vínculo afetivo. E esse vínculo afetivo, ele pode estar relacionado a uma pessoa, a um ente querido, a um pet, a perda de um trabalho, por exemplo, a um acidente, né, que você tenha sofrido, né, algo que tenha marcado, né, a tua vida de alguma maneira. Então isso, né, se caracteriza, né, com uma perda e automaticamente você passa pelo luto, seja ele reconhecido ou não. Né? Em algum momento ele vai se conectar, ou então outras perdas que você tenha na sua vida, elas também se interconectam quando não reconhecidas, né? Então parece que tudo fica muito mais pesado. Então, assim, para abrir aqui, né, os nossos trabalhos de hoje, né, a nossa conversa, hoje eu vou começar com a Josi, né? Josi, se apresente um pouquinho, né, para a gente já entrando aí no tema de hoje. Então, como a Edi falou, meu nome é Josi, sou psicóloga, sou uma das coautoras do Baralho. E hoje o nosso tema é um tema tão importante, tão essencial, que é o autocuidado. E quando a gente fala do autocuidado, a gente falou muito bem, né? De olhar para si. E olhar para si com zelo, com cuidado, com carinho. Olhar para si de uma forma atenta ao que está acontecendo conosco internamente. E acredito que hoje as nossas reflexões atribuirão muito sentido para as pessoas que estão participando, para se entender melhor, se zelar melhor, se cuidar melhor, para que possa, assim, sabe, entender melhor esse processo de luto. Como a Edi falou, tem os lutos não reconhecidos, como, por exemplo, o que ela comentou da morte de algum pet. Quando a gente está com a saúde boa e a gente tem um diagnóstico de câncer ou um diagnóstico de uma doença, também é uma perda muito significativa, que a gente precisa lidar com isso, com a nova realidade que se coloca para nós e como que a gente vai seguir com essa realidade nova. E vamos aí. Agora eu dou espaço para as meninas também se apresentarem. Pode se apresentar, Jaque. Eu sou a Jaqueline, uma das coautoras do Baralho, né? Perdas e lutos, adaptações e recomeços, né? Além de psicólogo, sou tanatólogo, formação em psicopatologia e entre outras coisas, né? A importância, né, do cuidado no luto é justamente para que a gente evite um luto prolongado, um luto complicado, né? Que é onde ele pode ser chamado, entre aspas, né? Entre aspas, muitas aspas, porque não é doença, mas pode ser considerado, ele está até no CID, né? Para poder ser olhado de mais, né? Mais próximo, mais perto, justamente para evitar algumas complicações que aparecem nessa fase. Então, nós viemos trabalhando essa questão, né, do baralho, né? Mas bem fala assim, pelo luto por uma perda, por um trabalho, por uma separação, né, a perda pela doença, né, uma amputação de um membro, um luto antecipatório, né, são várias questões que está, né, que a gente traz no nosso baralho, né, que é justamente que a pessoa possa entrar em contato com os sentimentos dela, ela possa entender o que ela está sentindo e aí ela poder ir fazendo novas configurações, novas adaptações na sua vida para poder seguir em frente.
Eu acho que é muito importante que as pessoas tenham essa noção, né? Os sentimentos, se a gente não cuida deles, né, no momento certo, eles podem nos adoecer. Então é importantíssimo que eles sejam olhados. Camila. Boa noite, meu nome é Camila, sou psicóloga clínica. Sou uma das coautoras, né, do Baralho Perdas e Lutos, Adaptações e Recomeços. E acho que como vocês acabaram, né, de compartilhar, acrescentando um pouco a importância desse autocuidado, né, desse acolhimento com todos os tipos de perda. Como a Jaca acabou de descrever, muitas pessoas não têm consciência do quanto o processo de luto não está só relacionado com a morte. Todas essas perdas, sim, são muito significativas e fazem com que cada um de nós, né, passe por esse processo de luto, tendo, né, essa questão que é primordial do acolhimento, de se permitir sentir a sua dor, de se permitir homenagear essa pessoa, né, esse animal, qualquer que seja esse tipo de perda que aconteceu, de uma forma que seja acolhedora para você, que seja conforto, que traga conforto para você, para que isso sim colabore, para que você consiga elaborar essa perda, essa dor e continuar, né, a sua caminhada. Cada uma de nós já compartilhamos um pouquinho das nossas experiências também com perdas aqui ao longo da semana e o quanto que a gente sempre frisa que é muito importante realmente falar sobre. Não precisa deixar essa dor guardada, né? Você pode falar sobre ela sem problema nenhum. E acho que esse também é um ponto muito importante, uma forma de acolher, quebrar esse tabu. Exatamente, estava aqui lendo também, ouvindo você, Camila, e vendo um dos comentários aqui de uma das participantes, dizendo que ela nos acompanhou, né, durante essa semana, né, que ela se sentiu contemplada, né, com o trabalho, né, que a gente foi desenvolvendo, não só aqui das lives, mas também no grupo, né, nos grupos de WhatsApp, que ali tem um espaço, né, para que se possa compartilhar a partir de uma reflexão mesmo de cada uma das cartinhas, né, que a gente foi trazendo uma cartinha de cada deck, né, a gente começou com a parte da vivência, depois a gente foi para as manifestações, sentimentos, e hoje chegamos na parte ali desse acolhimento, né, do luto, do autocuidado, que é tão necessário, tão importante, a gente abrir esse espaço para a gente olhar, né? Porque a gente só vai sentir uma perda justamente porque ela se conecta com algo que tem um valor, que tem um significado para nós, né? Porque se não tivesse significado, se não tivesse vínculo, a gente talvez nem passaria desapercebido, né? Então, assim, o simples fato de a gente estar sentindo é importante, né? É importante porque nos conecta, né? Nos conecta simbolicamente, né? E até para a gente poder reconhecer tudo que foi vivido a partir daquela experiência, né? Então, assim, o que essa convivência, né, com uma pessoa que participou, que estava com a gente durante todo um período da nossa vida, seja ele um período curto ou mais longo, né? Porque a gente não determina, né, se esse tempo foi, mas foi uma vida toda, mas foi 1 ano, 2 anos, porque tudo depende do vínculo que se tem, né? Então, assim, se o vínculo não era legal, talvez até pode ser alguém até muito mais próximo de você e estava na tua vida há muito tempo, e quando chega alguém que é tão significativo e aquela pessoa talvez estivesse ali há 1 ano na sua vida e você perde aquela pessoa, aquilo dói demais, né? É uma sensação enorme, né, por causa desse vínculo, daquilo que você conviveu, do que essa pessoa significou, né, na sua vida também, e de outras perdas pessoais, muitas vezes, aquelas perdas que não são faladas, né, quando a gente fala desse luto não reconhecido, né, então, assim, nós mesmas, né, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, se a gente for parar e olhar para a nossa história de vida, a gente começar a observar, né, esses pequenos lutos que eles vão aparecendo e que talvez a gente nem se deu conta que foi uma perda, né, que aconteceu, né? Então, às vezes a gente vamos colocar aqui uma situação, eu, por exemplo, né, teve um momento na minha vida que eu tive um diagnóstico de saúde muito complicado, muito difícil. E assim, naquele momento, para mim, assim, é como se a minha vida estivesse encerrando,
né? Como se eu tivesse assim, tipo, não teria outras oportunidades e na verdade, aquele momento, depois que eu fui fazendo esse olhar, né, de acolhimento para aquilo que estava me acontecendo, eu comecei a entender muitas coisas que eu não estava perdendo. Mas até eu entender, eu percebia que assim, eu estava perdendo tudo, né? Tudo aquilo que eu tinha construído na minha vida, né? Eu teria que parar ali por um tempo por causa de um tratamento de saúde, né? Mas até a gente fazer esse processo, a gente precisa se permitir, né? Então, às vezes as pessoas perguntam pra gente, né? Mas o que que a gente faz nessa hora, né? E daí, então, assim, a dor é tão grande, né? É avassaladora, é desesperadora. Então, eu sempre digo que o primeiro passo é a gente se permitir acolher aquilo que está acontecendo com a gente, sabe? Né? Porque se a gente não acolhe isso que está acontecendo, a gente não consegue seguir para o passo de buscar quais são as possibilidades de autocuidado, né? E a minha rede de apoio das pessoas que podem nos dar suporte também, né? E até de identificar quem são essas pessoas, né? Se a gente não está aberto, né? De se permitir que realmente tem um momento difícil, um momento ali que a gente também está vulnerável, né? Que eu acho que assim, essa parte também eu acredito que depois eu vou abrir aqui para vocês também estarem falando, essa questão da vulnerabilidade, né? Que a gente também teme muito as pessoas nos verem vulnerável. Né? A gente tem muito medo das pessoas verem que a gente está sofrendo, que a gente não está conseguindo dar conta, né? Então, assim, mas dar conta para quê, né? Essa pergunta, por que que a gente tem que estar o tempo todo dando conta de coisas e mostrando que a gente está forte, que a gente consegue, né? E isso só reforça isso que a sociedade nos ensina, né? Que seja forte o tempo todo, né? Produza, aconteça, você consegue, você pode, tá na hora, sabe? Essas coisas assim que, tipo, às vezes você vai escutando e que causam uma pressão tão grande social em cima da, né? Quando a gente está num momento de vulnerabilidade. Então, que a gente possa falar sobre isso nessa noite. Então, abro aqui, né, vamos fazer uma roda de conversa, e vocês que estão nos acompanhando, tragam suas perguntas, tragam seu ponto de vista, tragam a sua reflexão, a sua contribuição, que vai ser muito importante aqui para que a gente possa falar desse autocuidado no luto. Então, abro aqui a palavra, quem gostaria de trazer aí seu ponto de vista. Edi, você falou algo tão interessante, tão importante, que no processo da nossa vida, a gente vai perdendo muitas coisas significativas. Isso se torna tão comum que a gente não percebe. Por exemplo, desde a nossa infância, quando a gente está no útero materno, a gente perde aquele aconchego, aquela proteção do útero materno e a gente vem para a vida. Então já tem uma perda aí, já no útero materno. Depois, como criança, você tem que perder os pais para outros irmãos que vão chegar. Você tem que perder o seu espaço, o seu ambiente familiar, só pai e mãe para ir para a escola. Então, é uma nova adaptação, um novo recomeço. Na sua fase de adolescência, você entra em crise existencial, porque você não sabe se você perdeu a sua infância, mas você também não é adulto. E sem contar nas perdas que a gente tem ao longo da nossa trajetória, da nossa vida. Ou seja, o luto está presente na nossa vida desde lá do útero materno. E é tão comum que a gente não tem esse olhar para esse significado importante. E muitas vezes a gente consegue lidar com esse processo do luto sem ao menos perceber, sem ao menos sentir. Claro que vão criar-se mazelas, vão quebrar pedacinhos do nosso coração, mas a nossa vida acaba seguindo adiante. E no processo do autocuidado é muito importante, assim, a gente não vai, quando a gente tem esse olhar de autocuidado para a gente, nós não vamos deixar de sentir a dor. A dor é inevitável, a gente vai sentir a dor. Mas, no processo do autocuidado, você pode escolher como você quer ser cuidada, como que você quer ser olhada. Então, você já coloca esse olhar para você mesma, no sentido de se cuidar, de tratar essa dor, de
de entender o teu processo, de entender o seu tempo. Outra coisa, você falou que achei tão interessante a questão da forte, que a gente precisa ser forte o tempo todo. E muitas vezes as pessoas falam assim, seja forte, isso vai passar, mas o que é ser forte? O que é efetivamente ser forte? Ser forte é você não olhar para essa dor. Quando você fala para a gente ser forte, né? Vamos ter que ser forte, é não querer passar pelo processo de luto e querer que o processo de luto acabe para amanhã. E não é assim que funciona, né? A gente está acostumada a não querer sentir dor, viver na zona do prazer e do conforto. Então, assim, ter esse olhar, ter essa reflexão, buscar essa provocação nossa de entender todo esse processo. Sim, você falando agora, Josi, me veio o quanto que essa questão do ser forte, que muitas vezes a gente entende isso como não demonstra nada para ninguém, tá sempre com aquela cara impassiva, totalmente passiva ali, que a gente não sente nada, não tá feliz, não tá nem triste, só pode mostrar para os outros se forem coisas boas. Né? Se forem emoções dolorosas, se for um momento difícil da sua vida, você não compartilha. E o quanto que isso também é muito difícil, porque a gente acaba se negando, né, esse cuidado, esse olhar com carinho para nós mesmos, justamente por querer mostrar para as pessoas, às vezes, né, que isso é uma coisa que vem passada culturalmente, do quanto a gente não pode mostrar que está sofrendo. Só que ninguém é feliz o tempo inteiro. Muito pelo contrário, as nossas emoções, como nós já trouxemos aqui ao longo dessa semana, elas vêm e vão, depende do momento que nós estamos vivendo, né? Depende de como nós estamos olhando para a nossa caminhada naquele instante. Então, tudo isso acaba tendo muita interferência, não uma interferência direta na forma como a gente decide olhar para nós mesmos e como isso pode ser tanto positivo quanto também negativo. A Fernanda está colocando aqui que tão valioso quando descobrimos que não ter que dar conta de tudo faz parte e que está tudo bem, né? E quando a gente toma consciência disso, a gente começa a ter esse diálogo interno, né? E passa a nos respeitar naquilo que a gente está sentindo, né? Isso que a Camila está dizendo, esse respeito, esse acolhimento, e isso faz com que a gente se acalme, né? É algo que quando a gente o processo de reconhecer o que acontece com a gente, se respeitar, parece tão simples, né? Parece que assim, nossa, puxa, achei a chave de tudo. Mas quando a gente está vivenciando algo na nossa vida, é como se a gente se recolhesse na nossa consciência, sabe? E aí, por isso que a gente tem que fazer o exercício da ampliação para perceber o contexto, né? Tem esse contexto que é muito essa conversa pessoal, né, com a gente, do que, como que a gente pode buscar os nossos recursos internos e como que a gente identifica os recursos externos também, porque eles também são importantes quando se trata do autocuidado. E a gente poder perceber que tem vários tipos de autocuidado, né? Tem o autocuidado que se refere ao autocuidado físico, o autocuidado mental, emocional, relacional também, né? Então, assim, o que nesse momento eu me permito fazer? Né? Mesmo que seja algo que parece que, nossa, mas isso parece tão pouco, nada é pouco quando se trata de autocuidado. No luto, muitas vezes, a questão de se alimentar, de fazer uma refeição, às vezes é algo que necessita de um movimento, né? Que exige muita energia ali para você conseguir fazer as refeições do seu dia, né? Para você se permitir poder relaxar e descansar para dormir, né? Ou então aquele momento que assim eu tô, parece que estão sem energia, que eu não consigo sair da cama. Então, assim, são movimentos, né, que são tão importantes, né, e que exigem energia de nós, que a gente precisa valorizar, né? A gente precisa celebrar cada pequeno movimento, né, que naquele momento você está realizando, né? Hoje eu consegui me alimentar, né, adequadamente, né, para eu conseguir fazer minhas atividades, eu celebro,
né? Eu reconheço essa minha capacidade, então eu não vou ficar ali na autocobrança de querer, mas eu tinha que ter feito mais, porque eu tinha que ter ido trabalhar, porque eu tinha que ter feito mais isso, mais aquilo. Então, esse é um movimento, né, que a gente fala que é o autocuidado, para deixar mais claro, né? Então, assim, aqui só um exemplo, depois as nossas coautoras aqui vão trazer mais exemplos sobre essas questões aí do autocuidado, mas assim, só para já ir destacando o quanto que é importante, sabe? Reconhecer o que você já está dando conta de fazer num momento onde que está difícil, onde que a tristeza parece que você está imerso, né, dessa tristeza, na dificuldade da dor. Eu concordo com vocês, né? Todas as colocações que vocês fizeram, porque o luto é algo que paralisa, né? Quando você perde referência da sua vida até aquele momento. Então, tudo que você conhecia, quem era você até aquele momento, você pode chegar um momento que você não se reconhecer, né? Alguém que perde o esposo, ou que perde o filho, então ela sai dessa posição de esposa, né? Ela passa a ser viúva, a mãe que perde o filho, né? O filho que perde a mãe, que, né? Os papéis de cada um. Então, a hora que você perde essa referência, então até você se reencontrar, você se reestruturar para seguir em frente, pode ser paralisante, né? Então, o momento que você para, né, para poder olhar, para poder validar os seus sentimentos, né, o seu movimento na vida, né? Poxa, hoje eu consegui, né, fazer algo, hoje eu consegui fazer um café para mim, hoje eu consegui fazer um chá para mim, hoje eu tomei um banho, né? Hoje eu tomei um sol, né? Desde pequenas coisinhas que parecem tão simples para quem não está vivenciando um processo de luto, é difícil para quem está, né? Porque é uma mãe que perde o esposo, né? Que ele que era a pessoa responsável ali pelo dinheiro da casa, por tudo. Como que ela lida com esse filho, né? Ou com essa filha, ou com os filhos dentro de casa, a escola, não precisa de dinheiro, como é que vai ser o amanhã, quem vai prover, como é que vai ser, o que ficou, o que não ficou, dívidas e tudo mais. Então, assim, é um momento que ela vai se recolher, ela precisa se amparar para poder tocar, né? Então, assim, muitas vezes um autocuidado também é não dar atenção para as críticas e julgamentos dos outros, né? Que vem muito nessa fala, você tem que ir, você precisa seguir, continua, olha fulano, você não esquece que você é mãe. A pessoa não esqueceu que ela é mãe. Ela só não está conseguindo naquele momento. Tá muito difícil olhar para tudo aquilo, né? Essa base que ela vai ter que reconstruir, né? Ela perdeu um alicerce. Então é muito profundo ter que olhar para tudo isso e fazer esse movimento de reconexão com a vida. Que vida é essa que agora se apresenta à minha frente? Eu conheci até então a que eu tinha antes da morte da pessoa. E agora? Que vida é essa que me apresenta? Que chega assim, tão de repente? Ou não, vem através de uma doença, né? Vocês deram o exemplo aí de alguém que ficou adoecido, que vem um luto antecipatório, que vem vivenciando toda essa história e aí perde a pessoa, né? Então tem todo um contexto que vem por dentro. Então, assim, eu escuto muito das pessoas, né? Falando assim, Jaqueline, falaram para mim que eu tenho que seguir, falaram para mim que eu não devo fazer tal coisa. Como não deve? Por que você não pode, né, se cuidar? Desde os cuidados físicos, os espirituais, né? Os espirituais que eu digo a religião de cada um. Se é católico, vai na igreja católica. Se é umbandista, vai na umbanda. Se é evangélico, vai na igreja evangélica. Se é espiritista, vai na espiritista. Tá tudo bem. Nossa, mas você já voltou a ir para a igreja? Que bom que a pessoa está indo buscar ajuda na igreja. Que bom que a pessoa tem a igreja como uma rede de apoio, né? As pessoas da igreja, ou às vezes ela não tem, ela está indo porque a rede de apoio dela
é Jesus, é Deus, é Oxum, é sei lá quem for, né? Então, assim, é a pessoa que ela encontra, o que tem significado para a pessoa, né? Então, assim, toda essa questão que é trazida, né, como um autocuidado, e muitas vezes não é validado, nem mesmo pelo próprio enlutado. Tampouco para os que estão de fora, porque muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, né, tem a pessoa que foi para a igreja, e a pessoa, entre aspas, está todo dia na igreja. Ah, agora fulano vive enfiado lá dentro da igreja. É muita maldade, né? Se a gente parar para pensar, né? Que direito é esse que o outro tem de ficar falando da vida da pessoa? São os fiscais, né, já que você havia comentado. Não. Os fiscais, né? Os fiscais do luto. Tem de monte, já não precisa nem estar enlutado para ter fiscal, imagine o Imagina enlutado. o tanto. E eu venho percebendo assim, se quando é um homem que perde alguém, parece que ele é mais incentivado para a vida, sabe? E quando é uma mulher que perde alguém, é o contrário. Como você já está fazendo tal coisa? Como é que você passa um batom desta cor? Como é que você toma, sei lá, um refrigerante com uma amiga, uma cerveja, ou brinda um champanhe, ou qualquer coisa? Com que direito? Né? Porque a pessoa ela precisa se sentir, ela fazia tudo isso antes, por que que ela não pode depois? Sim, a Né? gente E percebe muitas vezes é uma forma até de celebrar as lembranças com a pessoa. De celebrar, eu falei, poxa, acho que ele ficaria muito feliz em saber que eu estou conseguindo viver, que eu estou fazendo coisas da quais nós fazíamos juntos, essa é né? uma E isso é razão. bacana. Pô, Desculpa te interromper. Pode terminar, já. fala. Não, essa é uma razão, né, o quanto que acaba sendo tão maldoso que muitas vezes colabora muito para essa inibição da expressão e da continuidade da pessoa, né? O quanto que esse olhar do outro de fora que não sabe como é que ela está lidando, e porque tem esse grande estereótipo de que a pessoa que está passando por um processo de luto, ela tem que ficar triste, só vestir preto e chorar o dia inteiro. Mas se você encontra ela arrumada na rua com uma roupa colorida e com um sorriso no rosto, que dor é essa? Né? Como assim você já superou a partida dessa pessoa? Então essas críticas acabam sendo muito negativas, porque elas corroboram muito para o quanto a pessoa vai guardando todas essas emoções, né? Então, ao invés de se expressar e de ter uma forma dela, que tá tudo bem, não tem a questão de ser certo ou errado, ela consegue decidir dentro do tempo que é preciso para ela refletir, né? Dar esses passos um de cada vez, de voltar para a sociedade, de voltar com a interação com os amigos, com o círculo social, de retomar o trabalho e a rotina, né? Tudo isso acaba sendo muito julgado e atrapalhando tanto esse processo, que é algo que acredito que vocês também, mas eu escuto muito isso em algumas sessões, do quanto que o olhar do outro, o comentário do outro me deixa tão desconfortável que eu não quero mais fazer isso, porque eu não quero passar por essa situação. Mas sendo que para ela estava tudo bem. E o quanto que é difícil para as pessoas entenderem que tá tudo bem, né? Tem um E assim, sabe? comentário, pode falar, Jaque, que eu ia falar de um comentário da Ana Paula Eu só aqui. queria, veio uma coisa aqui na minha cabeça agora, que assim, que eu acho que a gente tem, quando a gente fala do autocuidado, né, a pessoa fazer aquilo que faz bem para ela, e aí veio uma outra coisa na minha cabeça dos atendimentos que eu tenho, né, de pacientes que chegaram para mim agora, mas que já têm o luto há muito tempo, né? E veio por conta de ser usuário, né? De drogas, e já tive também com alcoolistas, sabe por quê? Que se tornaram após a perda. Por quê? Porque não se deu o momento de olhar e aí foi tentar anestesiar a dor, né? Então, assim, o que parecia ser bom
Anestesiar se tornou um vício, e aí é onde a gente precisa, né, ter todo um cuidado, um olhar também que a pessoa precisa ter com ela. Existe um limite, um limiar, né, entre o que pode ser considerado ali razoável e o pé quando está indo para algo que não está sendo mais bacana. Porque de uma latinha passa para 2, 5, 10, 15, todos os dias. Então, assim, não é a quantidade, né? É a frequência também que conta. E a falta, né? Você sentir falta daquilo. E aí isso pode ser tanto com comida, pode ser com chocolate, pode ser com N coisas, porque tem pessoas que a gente sabe que perde alguém e depois se torna um obeso mórbido de não conseguir nem andar, né? Então, assim, então, o que é esse conforto? Então, são pessoas que precisam de cuidados e geralmente são pessoas que antes da perda já tinham algum transtorno prévio, né? E aí o luto veio e aquele empurrão no abismo, né? Então precisa ser bem olhado e bem cuidado, né? Nas coisas. Eu ia comentar, tem um comentário aqui da Ana Paula, é bem interessante. Ela coloca aqui: boa noite a todos. Não é fácil. Estou passando pelo luto e aprendendo a cada dia me acolher. A terapia está me ajudando bastante. Tenho os meus momentos de tristeza, choro, mas logo recupero. É bem assim, Ana Paula. E olha que legal, né? A Ana Paula foi buscar um recurso que é a terapia. É muito importante a terapia nesse processo também, porque também é um dos recursos para que a gente se autocuide, para exercer esse autocuidado. E realmente, Ana Paula, é um processo muito difícil. E se você chorar, chora mesmo. Se sentir tristeza, tem que sentir tristeza mesmo, tem que chorar mesmo. Para lavar, né, essa dor, para lavar a alma. Sinta-se assim abraçada por nós e você está no caminho bacana de se cuidar mesmo, de se autocuidar. E assim, é bom ela falar da terapia, né? Porque assim, às vezes todo mundo que tem o luto faz terapia? Não, Não. não necessariamente, né? Vai de como está sendo o processo para aquela pessoa, né? O que vem de demanda, qual o significado, o que essa pessoa passou, o que a história da pessoa, né? A cultura que a pessoa está inserida, a falta de rede de apoio ou a rede de apoio insuficiente, geralmente acaba acontecendo isso, né? E aí é onde as pessoas podem estar procurando e vão ter muito mais ajuda e vai se sentir melhor com a terapia, né? Porque tem a forma como a pessoa morreu, né? Várias coisas estão implicadas dentro do processo da psicoterapia, né? Então, assim, você consegue... a terapia do luto, ela vem além da orientação, né? Ela vem a psicoeducação, que é você vai ajudando essa pessoa a se reestruturar no mundo, essa nova vida. Ela faz uma transição, né? Foi como que a Ju estava falando. A gente sai da infância, entra na adolescência a gente chega a ser adulto, e cada vez que a gente passa uma desorganização. Sim. A gente vive uma desestrutura. A gente, quando passou de solteiro para casado, para as que são casadas, a gente passa também uma outra vivência, que é a adaptação, aquele momento, e quando se perde alguém, essa estruturação que precisa ser mudada, reconfigurada novamente, né? Então é esse processo que vai acontecer e a psicoterapia, ela vem nesse momento, né? Para ajudar, ela não vai ficar falando para o paciente, olha, você precisa fazer tal coisa. Jamais. Né? A não ser que seja uma coisa muito específica que o paciente está precisando, não sabe fazer, sei lá, alguma coisa bancária, alguma coisa judicial. Você fala assim, olha,
é necessário que você vá procurar um advogado para poder te orientar. Entendeu? Então, aí a pessoa que vai atrás de qual advogado ela achar que é melhor, de que processo, e vai tocar a vida dela conforme ela acha que deve ser. E não como os outros, e tampouco o psicólogo acha que deve ser. Né? Porque tem muito isso, as pessoas acharem que nós, psicólogos, é que determinamos para os outros o que as pessoas vão fazer. Não. Né? Nós escutamos e a pessoa se escuta durante o processo de terapia. E sabe, Né? Jaque, Então, assim, só te complementar. pode falar. Quando você estava falando, me veio, né, exatamente disso, né, que desse olhar para nós, né, como se a gente soubesse todas as coisas e a gente vai dar, faça isso, a dar receita, né, prescrever, faça isso, faça aquilo. E teve uma família que eu atendi há uns anos atrás, né, que a gente, na verdade, nossa principal função é o acolhimento, né, e dar esse suporte, e a família vai conseguindo fazer as suas percepções, né, identificando o que eles podem fazer que vai ali dar esse novo recomeço, né, essas adaptações que são necessárias, né, dentro ali do processo. E eu me lembro que nessa família, eles perderam a filha muito jovem, né, a filha tinha menos de 20 anos, e ela era uma jovem muito alegre. Era uma pessoa assim que, onde ela chegava, ela iluminava o ambiente, né? Ela gostava de reunir as pessoas. E aí, no final de semana, sempre fazia, né, um almoço, todo mundo junto. E ela gostava de cantar, né? Daí eles começaram a dizer disso, né? Que ela gostava de cantar, mas ela não cantava tão bem. Ela era desafinada, mas ela era muito divertida. Então, assim, todo esse movimento foi fazendo com que eles percebessem que o que eles poderiam fazer que iria ajudar, né? Que era voltar a reunir a família, né? Que eles estarem juntos nos finais de semana, né? Em vez de cada um ficar na sua casa isolado, iria ajudá-los. Então, assim, eles perceberam, né, que esse seria um movimento que para aquela família seria importante, né, de voltar a conversar, de voltar a cantar, que era uma das coisas que ela gostava de fazer, e que não precisava saber cantar, não precisava ser afinadíssimo de maneira nenhuma, né, bastava estar ali juntos, né, brincando, conversando, e isso seria, né, tipo, trazer a presença dela, né, trazer o legado, que o legado dela era da alegria, né? Era de uma pessoa de muita alegria. Então, essas percepções, né? Que se você está ali num processo, está buscando ajuda, você consegue dar espaço para essa fala, né? Que nós, enquanto profissionais, nós não temos, né? A gente trabalha eticamente para a gente sair do campo do julgamento. Né? Então, para poder fazer essa escuta terapêutica, para poder fazer esse acolhimento e poder dar esse suporte. Você falou de família e de ter um comentário aqui do Eduardo. Ele diz assim: a família é um grande alicerce para ajudar a pessoa que necessita de ajuda. E é uma rede de apoio à família também. É um recurso também que a gente tem de apoio para aliviar um pouco essa dor, né? Fazer trocas com a família, falar sobre aquela pessoa que se foi. Então, é uma rede de apoio muito importante também. Sim. E assim, né, a gente falando em psicoterapia, existem alguns meios, né, assim, vamos falar assim, porque tem a psicoterapia breve, tem, né, o grupo de apoio, né, e cada uma tem o seu segmento, tem o aconselhamento, né, tem a roda de conversa, que é um momento único, né, que você abre, vem bastante pessoas, tem um tema, vai ser tratado sobre aquele tema e segue. Aí tem a psicoterapia breve, que é de 16 a 18 sessões, aí tem a psicoterapia individual, que se a pessoa, né, deseja aprofundar mais além da terapia do luto, né, e aí ela vai. Os grupos de apoio são muito bons também, né, porque as pessoas podem falar. E lá, quando tem um grupo de apoio, a pessoa ela se identifica, né, com o outro, né, a fala do outro, assim como nós estamos falando aqui, e as pessoas colocam no comentário que elas se identificaram com alguma fala, né, então, o quanto isso ajuda e valida o outro, porque às vezes a pessoa está sofrendo ali sozinha, né, olha, eu estou sentindo tal coisa que acho que isso não é bom.
E ela fica fechada, né? Não expõe, não coloca, fica carregando, carregando. E aí ela encontra alguém que sente a mesma coisa que eu, encontra uma outra pessoa que pensa alguma coisa referente a que nem eu, né? Então ela vai se identificando e vai se fortalecendo, né? Então os grupos de apoio também são excelentes para isso, né? Que vai potencializando o crescimento da pessoa, né? Vai ir fazendo as adaptações e os recomeços na vida. E até lembrando, né, já que não por acaso, né, quem adquirir, né, o nosso baralho terapêutico sobre perdas e lutos, nós estamos disponibilizando um bônus, né, que é a roda de conversa, justamente, né, com esse objetivo, né, desse acolhimento, desse espaço de fala, né, dessas pessoas que nesse momento, de alguma maneira, passaram, né, ou vão passar, ou estão passando, né, por uma perda, por uma situação onde que envolve um luto, né, e tem esse espaço que valida, né, valida aquilo que você está sentindo, valida a tua vivência, valida essas manifestações do luto, né, então, assim, o baralho, ele foi construído, né, muito afetivamente também por cada uma de nós, enquanto coautoras, né, tentando resgatar mesmo todas essas experiências, né, vividas por nós e também dentro do campo dos estudos, das leituras, né, bibliográficos, né, que a gente foi buscando para identificar, né, o que é tão necessário, né, o que é tão importante que a gente acesse, né, quando a gente vai ter em mãos um recurso terapêutico para trabalhar essas questões das perdas e lutos e para fazer os movimentos também para essas adaptações e para esses recomeços, né, que eles fazem parte da experiência humana, né, então quanto mais a gente lembra, né, da nossa humanidade, né, da nossa vulnerabilidade, que a vida passa por ciclos de mudança, né, e se a gente for, algo que me inspira demais quando a gente fala do luto é a natureza. Porque a natureza, ela está em constante transformação. E quando a gente, só de pensar, por exemplo, nas estações do ano, né? Então agora nós estamos no inverno. No inverno parece que assim, tem menos vida. Mas o inverno, ele é tão necessário para que chegue a primavera, né? E a primavera ganhe, sabe, aquele lugar das cores, das flores florescendo e tudo mais, porque teve um tempo de preparação, né? Teve um tempo necessário que foi o inverno que permite chegar à primavera e que da primavera permite chegar ao verão, né? E terminado o verão, então vem o outono. Então, assim, todos esses movimentos, quando a gente começa a observar a natureza, né? Esses ciclos, a gente começa a se sentir parte dessa vida e desses movimentos que vão acontecendo conosco também, né? Quando a Josi trouxe, né? Desde quando somos gestados, né? Ao nosso nascimento, né? Os processos que a gente vai vivenciando o nosso desenvolvimento enquanto criança, adolescência, vida adulta, né? Esse o envelhecimento, né? Muitas pessoas chegam para mim, né? Com esse luto do envelhecimento. Tipo, do luto, da perda, da jovialidade, né? Tipo, como assim eu estou envelhecendo? Eu não queria envelhecer, eu queria me manter. Entrei no portal. Sabe? Então, assim, é isso que às vezes, assim, não é falado, não é dito, e aí a gente começa a fazer ter os nossos conflitos, né? Porque parece que não é permitido passar por esses movimentos que são naturais da vida, né? Então, assim, é natural que eu passe pelo luto, né? É natural que em algum momento eu recomece, eu me adapte, é natural, né? Porque a vida, ela tá em constante movimento. Né? Então, assim, quando a gente tem esse olhar mais aberto, né, mais ampliado, a gente começa a acolher as pessoas, né? E nos acolher também. Né? Então, assim, e nem sempre o acolher o outro significa a gente ficar falando muitas coisas. Né? Significa, às vezes, o simples fato de estarmos ali com a nossa presença, né? Com o nosso acolhimento, só de estar ali junto, de conte comigo, estou aqui para você. E é verdade, porque assim, essa questão, né, às vezes a pessoa fala assim, ai, fulano tá em luta, eu não sei o que fazer. Senta do lado dela, dá um abraço, fala assim, ó, estou aqui, né?
com você, né? E isso é tão importante para a pessoa saber que tem alguém como ela, né? Porque às vezes melhor estar ali em silêncio do que falar Bobagem. e ser desagradável. Uhum. Né? Então, assim, esteja, né? Seja acolhedor, né? Seja essa escuta, muitas vezes. A pessoa só quer falar, escuta. Exatamente. E para vocês que gostariam, Tem né, mais mensagens? de alguma maneira, né, já que se aprofundar um pouquinho mais, né, dentro desse contexto das perdas e lutos, as colegas que estão aqui, é, o público em geral também, esse recurso terapêutico que é o baralho Perdas e Lutos, ele é um baralho digital interativo, onde a gente traz todos esses temas, né? Muito mais com aspectos e elementos, porque aqui a gente fala de forma muito resumida, né? Até porque a gente não tem, a gente ficaria horas aqui falando, se a gente fosse tomar cada uma das cartas, né, que foram criadas ali, que foram desenvolvidas, né, através desse processo que eu acho que foi o nosso processo ali do inverno, que é tão necessário, né, a gente foi passando por essa gestação, né, também, né, de enquanto coautoras, enquanto profissionais, né, estudando esse tema, e agora para nós é como se fosse uma primavera, né, porque a gente está compartilhando com vocês, né, esse espaço, esse trabalho, né, que foi produzido, né, com essa finalidade, né, de ajudar as pessoas a olharem para essas questões que muitas vezes elas passam desapercebidas, né? Então, assim, profissionais tanto da área da educação, profissionais da área da saúde, profissionais que trabalham dentro, por exemplo, dos hospitais ou dentro das empresas, né? Que muitas vezes também é algo que muitas não é muito reconhecido, né? Então, a gente poder trazer ali um recurso terapêutico que possa abrir espaço para uma fala, né? Ou até mesmo para a gente se conscientizar e perceber como que eu posso ser mais acolhedora, né? Para numa situação de uma perda ou de alguém que está em luto, como que eu posso, né? De alguma maneira contribuir, né? Nesse momento, de uma forma assim mais acolhedora, né? De uma forma que eu possa ser essa presença afetiva para aquela pessoa que está ali, né? E não sei como é que é para vocês, né? Mas a gente tem muita dificuldade, né? De dizer ou de falar da morte ou de dizer quando acontece uma perda, né? Às vezes a gente não sabe nem como falar, não sabe como dizer. E isso vem desse lugar, né? Que a gente não fala disso. A gente não fala que a gente tem dificuldade. A gente só sabe que tem a dificuldade em poucos espaços. Mas quando está acontecendo ali na situação real, de fato, a gente não tem como a gente saber tudo, mas tem como a gente poder estar atento, né, aquilo que você vai sentir que é importante, que é necessário no momento, né? Porque às vezes a gente pode ter passado por vários lutos e foi, né? Teve seu processo, mas de repente, o momento da vida vem um luto mais difícil, como a Jaque fala, um luto onde a gente tem os nossos desafios. E talvez esse seja o momento da gente também buscar ajuda, né? Buscar uma ajuda profissional, buscar ajuda de um grupo de apoio, né? Abrir as possibilidades, porque cada situação da nossa vida, ela não segue, né, a mesma métrica, vamos dizer assim, não segue o mesmo movimento, né? Justamente porque somos humanos, né? Às vezes tem um elemento ali que ele faz toda a diferença para que a gente, né, fique o sofrimento, né, a dor seja maior, né? E a gente demore até um tempo maior e precise, na verdade, de um tempo maior para processar tudo isso que está nos acontecendo, né? Então, a gente poder respeitar que não dá para comparar, né? Mesmo na nossa própria história de vida, né? Situações que a gente passou bem, que a gente deu conta, ok, beleza? Mas tem outras que vão ser mais desafiadoras e a gente poder acolher também essas que são mais desafiadoras para nós. E vai muito da nossa sensibilidade naquela época, né? De como nós estamos, né? Porque assim, como você falou, Edi, tem época que a gente passa, vivencia momentos que parecem assim que, mas vai, né? Fala, nossa, passou, tal, não sei o quê. E tem momentos que você trava,
né? E aí é o momento de você olhar. O que aconteceu, né? Então, assim, por que eu estou assim? Né? O que isso está reverberando em mim, né? O que movimento que isso que aconteceu me afetava e que eu não via. De que forma isso tudo me afeta e me afetou e continuará afetando, né? Porque quando a gente fala assim, do luto, muitas vezes as pessoas falam assim, o luto tem fim? Não, né? Você que vai crescer perante essa vivência, né? Mas um luto de trabalho, eu consigo um outro emprego e tá tudo certo. Beleza que você conseguiu outro emprego, às vezes você vai ganhar muito mais do que você ganhava no seu emprego anterior. Que bom! Porém, a vivência, os colegas, como é que você né, era naquele emprego, como é que você se vinculava com as pessoas, qual era o significado, qual era o momento da sua vida, porque às vezes aquele seu emprego anterior que te possibilitou comprar a sua casa. Então, o significado que ele vai ter, muitas vezes, vai ser muito diferente desde que você ganha 3 vezes mais do que aquele emprego, né? Então, assim, as coisas que vão acontecendo, que muitas vezes a gente não percebe na nossa vida, né? Uma das coisas que, né, você falou da questão do luto, né, não reconhecido, acontece muito com profissionais da saúde. Sim. Né? Pode acontecer com nós, psicólogos, Sim. mas pessoas dentro do hospital e com médicos acontecem muito, veterinários acontecem muito, né? Por quê? Porque você cria vínculos também com o tutor, você cria vínculos com o animal, né? E aí você vê o pet adoecendo, né? Infelizmente, às vezes não dá para fazer, perde numa cirurgia, né? E vem aquela sensação de fracasso, o que eu fiz de errado, Potência, né? Sensação né? de impotência total. Impotência total. E aí, a pessoa fez tudo que ela podia, tudo que estava na técnica, na teoria e muito mais, mas não deu, né? Algo a mais estava, né, para aquela vida que é além. Então a pessoa se cobra. Isso acontece muito dentro do hospital, né? Técnicos de enfermagem que fica muito tempo cuidando de um paciente e perde esse paciente, né? Não que ele perdeu o paciente, porque o paciente, né, é da instituição a qual ele trabalha, a qual cuidou muito tempo, criou-se um vínculo com o paciente, com a família, que acaba acontecendo, né? E aí o paciente se vai, né? Então, o quanto isso também toca nas pessoas, né? Os médicos mesmo, né? No dia a dia deles, que acaba ficando tão na rotineira, e quando eles percebem, quando eles se dão por si, porque assim, é como eles não pudessem sentir, porque se eles sentem, eles travam, né? É mais ou menos igual o pessoal da enfermagem. Quem é da enfermagem e se permite abrir a sentir, ao se tocar, ao se afetar, vai ser mais devastado. Vai ser mais, né? Enquanto outros vão seguir mais mecanicamente, né? Então, são N lutos vivenciados que acontecem, né? E a gente traz isso, né? A gente não fala isso no nosso baralho. Olha, o luto que acontece com o profissional de saúde, né? Não é isso que a gente coloca. O luto para não ser complicado. Nós trazemos questões reflexivas no baralho, que é da vivência do luto, que é das manifestações do luto, dos sentimentos do luto e do acolhimento, né? Como se acolher dentro desse movimento do processo do luto, né? Mas a pessoa estava indo tão bem, daqui a pouco ela está chorando. Tá tudo bem, né? Porque esse movimento de ir e voltar e ir de novo, tá tranquilo, né? Porque assim, nós temos lembranças do nosso dia a dia, independente de perdas. Então tá tudo ok. Então quando a pessoa só vai e não olha, também é perigoso. E quando a pessoa só fica e não vai, também é perigoso.
Então, esse processo todo é importante, né? E nós viemos trabalhar isso, essa questão, né, para auxiliar as pessoas, né, nesse contexto de cuidados primários, né, para que ela possa enfrentar esse processo. Tua Até fala me nós lembrou uma mesmos, né? coisa. Já... Ai, desculpa, Camila, Pode pode falar, falar. Iris. Não, eu só ia complementar o que a Jaque estava comentando. Até nós mesmos, como psicólogos, quando a gente tem uma perda e a pessoa sabe que a gente é psicólogo, mas você está chorando, mas por quê? Mas você não é psicólogo, então também tem uma cobrança muito grande, né, para as pessoas que trabalham, né, para nós psicólogos também. Era só para complementar um pouco a fala da Jaque. Pode continuar. Complementando também, né, o que você acabou de colocar, as pessoas acabam esperando que a gente sabe lidar, que a gente saiba lidar com tudo, né? Como é que você está sofrendo? Você não estudou isso? Você não trabalha com isso? Não é um assunto que você escolheu para trabalhar? Então você tem que saber lidar, né? Você não tem que passar por todo esse processo de dor, você não sofre tanto quanto eu, né? E o quanto que Só que muitas... elas, sabe o que elas não entendem, nós psicólogos? Que nós psicólogos, quanto Somos humanos. mais nos deixamos afetar, melhores nós somos, Exatamente. mais humanos nós somos, entende? Que quanto mais eu fico ali, sei, né? Menos eu me conecto, menos eu me vinculo ao paciente, menos eu interajo com esse paciente. Então, quanto mais você, nas relações com as pessoas, assim como eu afeto vocês e vocês me afetam, nós somos assim no nosso dia a dia, nós somos assim com os pacientes, nós somos assim com as nossas famílias, né? E o ser psicólogo é isso, é quando você está atendendo, é você poder atender o paciente, saber que aquela história, apesar de ter coisas semelhantes à sua, e você poder se deixar afetar, você vai conduzir o caso segundo a teoria, segundo a técnica, segundo o que o paciente deseja. A sua vida é sua vida. A vida dele é a vida dele. Sim. Né? Isso é muito importante que as pessoas entendam, né? Porque ninguém tem que seguir modelos de vida de ninguém, né? Sei lá, influencer tal faz tal coisa, eu vou fazer assim também, porque quando ela perdeu o pai dela, ela fez isso e deu certo para ela, porque a vivência era dela, era a relação que ela tinha com ele, né? Era o significado na vida dela, que preparo que ela teve para esse momento, a gente não sabe se foi inesperado, se não foi, se ele estava doente, se não sabia se ela sabia ou não sabia, né? Então, é olhar para si, com cada um, eu acho que as pessoas têm muito medo de olhar para si. Que elas vão descobrir tanta coisa que Incríveis. assusta. Coisas incríveis, inclusive. Sim, E aí vão descobrir coisas incríveis, mas primeiro ela precisa ter esse momento para depois ela poder ir Sim. se aproximando, né? E seguindo. sim, muitas vezes as pessoas Entendi? auxiliam e remetem isso, né, ao quanto eu me conheço, eu sei dos meus gostos, né, mas o quanto que você realmente para e olha para você, vê o que você está sentindo, identifica as suas emoções, vê como isso reage no seu dia a dia. Esse processo de autoconhecimento que a gente traz, ele é muito diferente do que essa coisa mais superficial que normalmente as pessoas idealizam, né? Eu sei qual que é a minha comida favorita, eu sei qual que é a minha cor predileta, então eu me conheço, né? Não é só isso, é uma coisa, é muito mais profundo, vai muito além de você realmente refletir sobre as suas experiências, sobre a sua forma de reagir, como isso reverbera em você, o que você faz depois disso, né? São pontos muito importantes. E você falando, já que me remeteu a dois pontos que têm acontecido muito por conta da pandemia, né? A primeira que é a questão da impossibilidade dos rituais de despedida, né, no momento mais crítico da pandemia, e o quanto que isso acabou gerando lutos complicados no sentido de que quanto é difícil você se despedir de alguém que você não consegue realmente ver aquela pessoa. Você não tem aquele momento daquele ritual, né, de estar com a família, de estar com os amigos, estar com os entes queridos e ter este momento de despedida, de fechamento ali, né? É uma coisa que nós precisamos ter este encerramento. E o quanto que isso complica todo esse processo de elaboração, né? Falando dos profissionais de saúde, o quanto que muitas vezes
por causa ali da correria do dia a dia, tem outra pessoa para atender, tem outra sessão, né? Não dá. Muitas vezes a gente se anestesia, né? Eu não posso sentir isso aqui agora, e a gente engaveta tão fundo que esquece que tem que sentir em algum momento, deixa lá super guardado. E quando isso volta, porque a gente volta, e com certeza volta, né? Vem numa intensidade tão maior que às vezes acaba sendo o dobro, né, de complexidade para pensar, entender, compreender e reorganizar tudo isso do que se tivesse realmente, né, se tivesse vindo à tona naquele momento que aconteceu. Sim. A pandemia foi uma coisa muito cruel, né? Porque as pessoas, elas foram muitas vezes, né, tolhidas de poder fazer o ritual, né, que antes a gente estava acostumado a fazer um velório de 12 horas, 10 horas, passou a não ter no início, agora são 4 horas só, mas antes nem tinha, né? A pessoa adoecia, ia para o hospital, a última visão que você tinha da pessoa era ela indo. Você não teve contato com ela no hospital, ela infelizmente foi a óbito, você não viu o corpo, você enterra alguém sem saber quem está lá dentro, acreditando que é seu ente querido, né? E aí, e elaborar tudo isso dentro da cabeça, né? A última lembrança que ficou, né? A última despedida, aquele último momento. Então, assim, tantas coisas aconteceram, né? E eu acho ainda, viu, Camila, que né, você trouxe esse assunto, vai vir muita coisa ainda. Vai vir muita coisa sobre enlutados da pandemia e vai vir muito dos profissionais de saúde. Sim. Né? Porque é aquilo que a gente falou, né? A gente veio trazendo durante a semana, né? Aquilo que a gente não olha no momento, ele vai vir depois. Vai vir com uma dor nas costas, uma dor na coluna, um braço, uma cabeça, um pé, sei lá, alguma coisa, esse corpo, ele vai cobrar. Você não parou no momento que tinha que ter parado, né? E eu paro você agora. Então, a que custo que você vai parar? Nós não sabemos. Cada um tem a sua vivência. Então, assim, vai ser o momento que a pessoa vai falar o que está acontecendo comigo. Então, até ela descobrir, até ela olhar, até ela, né, tirar toda a terra e olhar para esse buraco que ela criou, né, por não ter permitido, que a gente chama de luto, né, inibido, né, por que não permite? E aí a gente volta de novo, né, pelos julgamentos, por acreditar que tem que seguir, por cobranças de empresa e da vida, de filhos e de tudo mais. Né? Então, assim, são N questões, por isso que é importantíssimo. Cada um é cada um, cada vivência é a sua vivência, cada um faz as escolhas na sua vida conforme passa naquele momento. Isso é tão importante, né, ouvindo a fala de vocês, né, porque as emoções, elas são uma forma protetiva, né, nós enquanto seres humanos. E quanto mais a gente consegue, né, reconhecê-las, porque elas vão aparecer de algum jeito. Né? Emoções não reconhecidas, elas vão aparecer no corpo físico, de alguma maneira, elas precisam ganhar uma forma de expressão. Né? Então, assim, você pode, muitas vezes, ter insônia, ou você pode dormir demais, ou você pode ter falta de energia, esse falta de, né, você, de alguma maneira, o teu corpo vai dizer, né? Presta atenção, olha para aquilo que está acontecendo, reconhece o que está acontecendo, identifica, dá nome, né, para aquilo que acontece com você. Então, quanto mais a gente conseguir, no momento presente, conseguir identificar e ter essa conversa, né, para olhar. Aqui, deixa eu ver que um comentário que está aparecendo aqui para mim. Deixa eu ver se eu não tenho. Tem vários comentários. Tem Passa, a gente não consegue voltar depois para ler o que está escrito. A Ana está dizendo: para as pessoas é fácil olhar para as outras e julgar ao invés de olhar para si. Passaram vários comentários aqui, não deu para a gente pegar. Faz um ano que perdi meu esposo, sinto saudades, mas preciso viver
e sou muito criticada. Um simples fato de fazer uma unha e cortar o cabelo. É exatamente isso, Ana, sabe? É aquilo de você reconhecer o que é a sua necessidade nesse momento. Né? Então, assim, a tua necessidade diz que sim, eu posso cortar o meu cabelo, posso fazer a minha unha, eu posso me arrumar. Isso não quer dizer que você não está honrando o vínculo afetivo que você tinha com a pessoa, né? Que você teve uma convivência, que você teve um tempo, né, com ela muito precioso e significativo. Então, é esse movimento, aquilo que eu estava falando, né, dos ciclos da vida, né? Então, assim, é movimento. E a gente vai passando, e a gente vai se transformando. E isso não significa amar menos ou se importar menos. Né? Eu até uso muito essa expressão, que é o honrar a presença, né? A convivência, tudo as memórias, né? E a saudade, né? Que fica, né? E que é uma saudade que a gente chama que é para sempre, uma saudade eterna, a falta que a gente sente da pessoa, mas ao mesmo tempo a gente honra tudo que foi possível de viver, né? Naqueles momentos, dos aprendizados, né? E daquilo que vai ficar eternamente também na nossa memória. Então, é esse lugar que a gente quer trazer para vocês, sabe? Nesse sentido de auxiliar, né? Nessa ampliação das possibilidades do processo do luto, que ele vai ter características que são incomum, mas que tem o seu jeito de vivenciar, que precisa ser acolhido e respeitado. É o jeito de cada um, é a forma que para cada um ela vai se sentir mais confortável. Né? Então, nesse movimento todo, eu quero mais uma vez dizer para vocês que esse recurso que a gente construiu, nós, enquanto profissionais, ele é um recurso que pode ajudar muito, sabe, nessa ampliação, né, de possibilidade, de reflexão, dos exercícios, né, e é um recurso que está ali, que a gente fala hoje, que está na palma da mão, justamente por ser digital, né, então, onde quer que você esteja, você de repente pode, às vezes você está lá numa fila, ou está aguardando um médico, está aguardando uma espera, né, você pode pegar o teu celular, olhar e dizer, nossa, aqui tem uma reflexão de algo que para mim é importante. Né? Assim, e ali, como ele é interativo, você mesmo pode se utilizar, né? Então, tem os botões com os números das cartas, e de repente você diz, olha, acho que eu vou escolher a carta número 5. Né? E se você está nessa conexão de busca, né, que a gente estava falando do autoconhecimento, gente, é impressionante, mas vem aquilo que a gente está precisando no dia, né? Aquilo que a gente precisava, de repente, uma reflexão, ter uma ampliação de olhar, né? Então, assim, pode contribuir muito para essa questão também do autocuidado, né? Você ter recursos que você possa acessar, né? E quando você perceber que isso vai, assim, isso precisa ir mais profundamente, você busca ajuda profissional, né? Então, tem muitas profissionais até que são especializadas, né? Estão aí com especialização nessa área do luto. Né? E isso é muito importante, porque é uma demanda que ela tem características, assim, que elas necessitam desse olhar, né? Muito próprio e de todos os aspectos, né, que envolvem o processo do luto. Estou vendo que tem mais um comentário, antes que eu perca aqui o comentário. Boa noite, perdi minha filha há 2 meses e ela lutou incansavelmente contra a leucemia por 3 anos. E ela nos deixou um legado de muita fé, força e esperança. Estou tentando sempre me apoiar nisso. Exatamente, né? O legado. Né? O legado também é uma forma, né, de a gente encontrar, né, esse lugar, né, de honrar. Né? Então, ela era essa pessoa de fé, de força e de esperança. E assim, quando a gente fala assim que ela como se ela tivesse, ela lutou. E ela não perdeu, gente. Né? É aí que tá, né? Porque quando a gente olha assim para a morte, muitas vezes a gente pensa que perdeu algo, e na verdade não. Ela cumpriu, eu digo assim que a pessoa sempre cumpre a sua missão, ela cumpre aquilo que é a sua missão de vida, na verdade, né? Porque ela deixou desse tempo, ela deixou esse legado para a família de vocês, né? Então, isso é, se a gente for olhar assim pelo campo da emoção, não tem como não se emocionar, né? Porque isso é lindo. Né? Tem uma beleza ali que vai nos ensinando a gente a ser humano.
É isso, sabe, que é a gente aprender a ser humano, né? Aprender a acolher essa, essas transformações, né? Isso que a vida vai trazendo para a gente e as oportunidades que a gente tem de conviver com pessoas tão maravilhosas, né? Como foi a sua filha, né? Essa convivência com ela deve ter sido linda, né? Então, é nesse sentido que a gente tem esse propósito, né? Então, desse recurso terapêutico de levar para vocês, que vocês possam também compartilhar, né? Isso com outras pessoas que vocês conhecem, das pessoas que estão próximas de vocês. Se vocês conhecerem profissionais, né, que atuem, né, com essa questão do luto, que possam estar indicando esse recurso terapêutico. Nós estamos também, né, nesse lançamento até o dia 10. E durante o lançamento, a gente colocou vários bônus aqui, né, na aquisição, justamente assim para presentear, né, para dar mais oportunidade, né, de vivenciar esses recursos de várias formas, né, que além do baralho, né, que ele está com muitas reflexões, exercícios, as pessoas também vão acessar, vão ter a oportunidade de participar de uma roda de conversa, né, que é uma ferramenta, que é um recurso, né, que é utilizado, né, para esse acolhimento, para esse lugar de fala. Tem uma playlist de músicas, né, que é adaptações e recomeços. Então, assim, uma playlist linda, assim, que a gente começa a ouvir as músicas, a gente se conecta com as nossas emoções, com as nossas histórias. Então, assim, tem N formas de a gente fazer esse processo e dando significado, né, dando valor a cada história, a cada memória, né, que a vida vai trazendo para a gente. Nós temos também o livro digital De Que Lugar Vem a Sua Ansiedade, né? Que é um livro de muitas reflexões com vários temas, né? Ligados, né? Porque a gente sabe que a ansiedade, ela é uma das manifestações do luto também. Ela vai aparecer ali em algum momento. E aí, o que que eu faço com essa ansiedade? O que que essa ansiedade conta para mim? O que que ela diz para mim? Né? Porque assim, é muito fácil a gente ir contra a ansiedade, mas a ansiedade ela tem o seu lugar e ela tem a sua função. E quando a gente identifica a função dessa ansiedade, tudo se acalma também. Nós temos também uma meditação de acolhimento ao luto, né? Que ela é possível de se fazer, né? Ali você pode fazer antes de dormir, pode fazer de manhã quando você acorda, que é uma meditação voltada para esse acolhimento das suas emoções, né? Então, assim, que emoções que eu estou sentindo hoje, né? E essa autopercepção do seu corpo, como o meu corpo está hoje, né? O meu corpo está mais tenso, meu corpo ele está mais relaxado, eu estou sentindo alguma dor física, né? Onde dói no meu corpo, né? Eu estou me sentindo meio que angustiada, porque sem energia. Então, assim, todo esse reconhecimento, né, desse corpo, né, que vai ajudando a gente na autopercepção, até para a gente saber qual o autocuidado que a gente precisa. Né? Então, se eu sei que eu estou tensa, qual é o autocuidado que eu preciso fazer nesse dia? Estou me sentindo ansiosa, qual é o autocuidado que pode me ajudar a relaxar? E o último bônus é o grupo Tira Dúvidas, né? Que é um grupo de suporte, né? Para ajudar ali com relação ao uso, né? Desses recursos todos, informar também a vocês quando vai acontecer, né, os trabalhos e a roda de conversa e dúvidas que vocês tenham na utilização, né, do baralho terapêutico. Então, assim, é essa a nossa principal intenção, sabe? É que a gente possa, com esse recurso, levar uma transformação, né? Levar algo que possa fazer diferença na vida das pessoas. E as meninas, minhas colegas aqui, querem complementar, deixo a palavra com vocês também. Eu só quero falar que o baralho tá lindo e que as cores foram escolhidas assim, né? O estudo das cores, foram feito estudo das cores, né? O porquê que os botõezinhos são as florzinhas, né? Acho que tá bem lá nos pequenos poeminhas que a Edi fez, né? Que ela é escritora, poetisa. E aí, né? Então, dá para você vai se conectar mais para as coisas assim, para a vida, né? É o momento de ter esse processo mesmo de você poder se transformar, né? É a questão não só do luto, mas para outros, né? Tem pessoas que me ajudou, né, na correção
da língua, né, portuguesa, porque a gente precisa de tudo isso para poder elaborar um baralho, né? E o quanto isso fez sentido para a pessoa que me ajudou, que nos ajudou, né? Então, é muito importante. Então, acho que vai ser muito válido, né, para todos que puderem adquirir, né? E é uma viagem para dentro de si, um recurso sensacional. Realmente o baralho está muito lindo, a gente fez com muito amor, com muito carinho. 1 ano e pouquinho trabalhando, com cuidado. E sabe o que eu achei legal? Que a gente não tinha programado e a gente lançou ele em junho, que é o mês do luto. Olha E a isso. gente, né? Porque assim, dia 19 de junho é o dia de comemoração ao luto, né? E a gente não tinha se atentado. Como houve uns atrasos por N questões, a gente lançou ele em junho, né? E Sintonia aí, total. total. Então, gente, está muito lindo o baralho, vale super a pena. E olha, tá com preço extremamente, a gente fez questão de fazer com preço extremamente acessível. Esses bônus são fantásticos, que da ansiedade, a roda de conversa vai ser fantástica, a oportunidade da gente se conhecer melhor, entender melhor, conversar melhor com vocês. Então, assim, vale super a pena. E nós somos, assim, estamos extremamente ansiosos para vocês adquirirem esse baralho, porque vai agregar muito na vida de vocês. E aí nos procurem, né? O pessoal que está nos nossos grupos, né? Já tem um contato mais direto. Quem não está no grupo e de repente ficou interessado em adquirir, né? Esse recurso terapêutico, mande uma mensagem para a gente no nosso direct, né? Para mim, para a Josi, para a Jaque, para a Camila, né? Então conversem conosco, tirem suas dúvidas. Aí eu gostaria de saber mais como é que funciona. Então, assim, nos acompanhem, né? Aqui pelo Instagram. Nós estamos fazendo várias publicações, né, nos stories, que vocês podem também estarem esclarecendo ali um pouquinho mais como é que funciona, como é que é esse baralho terapêutico. E se ainda assim não for suficiente, nossa, podem mandar mensagem no direct, nos chamem, sabe, para a gente conversar, para a gente poder, né, apresentar melhor essa ferramenta, porque é um recurso que ele é muito transformador, né? Porque ele vem desse lugar assim de uma construção profissional e de uma construção muito humana, né? Que a gente quis colocar muita sensibilidade, né? Com muito carinho, né? Para poder trazer todas essas questões que na maioria das vezes elas não são reconhecidas. E com esse recurso terapêutico, ele pode ser utilizado, né? Tanto no campo individual, com grupos, né? É uma ferramenta que pode ser utilizada em escolas, empresas, hospitais, por profissionais das mais diversas áreas que têm essa temática do luto. Então, a gente vai chegando aqui ao final da nossa live, né? A gente vai se Tem um comentário empolgando. aqui, Edi. Lê pra gente aí esse último comentário e a gente encerra. Último comentário aqui. Tem? Estou sofrendo como mãe e como avó. Ela deixou uma filhinha de 4 anos. Acho que é aquele comentário da perda da filha. Não, Ou tem é um da outro? Aline Fernanda. Entender que vemos como lagartas, mas temos que entender que o casulo é parte do processo, não nossa morada. Ai, que lindo! Que lindo! Lindo. A terapia nos tira do casulo. Isso mesmo. Sensacional. Né? Super Muito importante. Isso. E é com todo esse afeto, né, que nós encerramos nessa live de hoje. E para as pessoas que estão nos nossos grupos, né, na segunda-feira nós vamos fazer um encontro, né? Nós vamos fazer um encontro e as pessoas que estão no grupo vão ter acesso, né, ao link desse encontro, que daí não vai ser aqui pelo Instagram, né? Vai ser numa sala virtual, um encontro online. Então, quem tiver interesse também, que não está nos grupos, nos chamem, né, para participar, né, para poder receber o link desse encontro ou o link do grupo, né, do WhatsApp.
Então, a gente deseja a vocês uma boa noite, né? Um bom descanso. E nós vamos continuar, né? Ali no grupo, trazendo mais algumas reflexões, algumas trocas ainda nos próximos dias. Então, isso nos colocamos à disposição, né? E para que vocês possam esclarecer, né, dúvidas, tanto quanto aos processos do luto, quanto ao recurso terapêutico do baralho Perdas e Lutos, Adaptações e Recomeços. Vamos fazer um print aqui da nossa live, para a gente encerrar, registrar esse momento especial. Quem quiser fazer um print de casa também pode fazer e nos marcar, nos chamar, né, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais vocês. Então, vamos lá. Ok. Então, uma boa noite para vocês. Bom descanso. Gratidão pela participação. E até mais. Gratidão. Até mais. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.